E aí pessoal, está começando agora mais uma edição do Sessão às 6, episódio número 32. Para quem não sabe, meu nome é Lucas e essa semana vamos falar sobre The Umbrella Academy, uma série da Netflix que conquistou muitas pessoas ao longo da primeira temporada, lançada ano passado, foi renovada para uma segunda, que já está disponível e é justamente ela o foco do episódio de hoje. Isso quer dizer que haverão spoilers da primeira temporada, só avisando caso alguém queira conferir primeiro antes de acompanhar o podcast. Avisando também que a primeira parte será só com base no que está na sinopse, no trailer, e a segunda é só com spoilers, para aprofundar mais alguns comentários. Espero que tenha dado para entender. Vamos começar então. Indo agora com a sinopse. Devido aos acontecimentos da temporada anterior, a família Hargreaves consegue voltar no tempo para impedir o apocalipse em 2019. Porém, ao chegarem separadamente na década de 60, se dão conta que terão de evitar um novo dia do juízo final antes de retornarem para sua linha do tempo. Essa série é uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome, criada por Gerard Way, que inclusive é o vocalista da banda My Chemical Romance, e também o ilustrador brasileiro Gabriel Bá. Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer rapidamente que eu não gostei muito da primeira temporada. O que mais me interessou foi o início e o fim, porque o meio, o grosso da história, apesar de ter alguns pontos interessantes, teve muita enrolação. Acho que a temporada demorou muito para reunir todos os irmãos e fazer a história realmente andar. Mas aquele final, com a Vanya explodindo a lua e desencadeando o apocalipse, e eles sendo forçados a viajar no tempo para ter mais uma chance, como não ficar animado com aquilo? Não tem como. Dito isso, achei a segunda bem melhor do que a primeira. Me interessei muito mais pelos personagens, pela história, mas eu não sei o quão fiel foi aos quadrinhos, porque eu não li. Mas a primeira coisa que eu queria elogiar logo de cara é a trilha sonora. Eu estou surpreso o quanto eu amei as músicas. Assim que terminei de ver, já procurei a playlist e algumas eu escutaria tranquilamente no meu dia a dia. O repertório vai de Frank Sinatra até covers de Adele e Billie Eilish, porque essa temporada se passa nos anos 60, né? 63, se eu não me engano. Aí eu achei que a trilha sonora ia apenas corresponder à sua época, faz sentido. Mas aí do nada eu escuto Bad Guy da Billie Eilish, e pra minha surpresa funciona. Não só funciona, como é bom. É muito bom. O contraste das músicas escolhidas e o momento em que cada uma é colocada funciona tão bem que eleva a qualidade das cenas. E isso é uma coisa que em série raramente me chama a atenção. Eu costumo observar isso mais em filmes. Mas aqui não tem como não perceber. Espero que eles continuem com essa variedade na próxima temporada, que infelizmente ainda não foi confirmada, mas eu acredito que deva ser. E muita gente esquece que colocar uma música num filme, numa série, pode ser muito caro, principalmente se você optar por músicas famosas, como é o caso aqui. Nem todo mundo consegue bancar, então eu agradeço o investimento da Netflix porque realmente valeu a pena. E por falar em investimento, os efeitos especiais estão sensacionais. Quero destacar a cena de abertura, logo no primeiro episódio, tem um plano sequência incrível com todos os personagens, e não só é bem feito, mas é uma ótima forma de manter o público interessado logo de cara e querer saber o que vai acontecer depois. Mas não só os efeitos, os cenários, o design de produção, o figurino, cabelo, maquiagem, tudo isso convence não só a acreditar na realidade em que os personagens estão, mas acrescenta na personalidade de cada um. As cenas de luta são muito bem coreografadas, principalmente as que envolvem o uso dos poderes, vou falar deles mais na frente, e queria destacar o modo como a edição ajuda a contar a história, com rápidos flashbacks e uma trilha sonora que deixa tudo mais dinâmico. Eles fazem isso algumas vezes e não fica cansativo. Bom, seguindo agora para a história em si,
Eu adorei, funcionou bem mais pra mim do que a da primeira, apesar de muitas vezes os protagonistas estarem separados, em grande parte o que eles estão fazendo é algo relevante, ou pro próprio personagem, ou pra história principal. O que é ótimo, isso significa menos enrolação, mas confesso que lá pros últimos episódios fui ficando um pouco confuso, porque pra mim nem tudo fazia 100% de sentido. Na verdade, quem assiste sabe que a série em si é bem fora da caixa. Eu tive certeza disso quando vi uma cena com um peixe fumando, né? Mas eu tô me referindo à lógica de alguns aspectos, tipo viagem no tempo, por exemplo. Como não sabemos as regras que se aplicam nesse mundo, chega um ponto que eles podem fazer o que eles quiserem e tudo bem. Mas eu considero isso uma coisa muito pessoal, porque talvez você que assistiu tenha entendido tudo que eu não entendi, por exemplo. Mas de qualquer forma, eu nunca cheguei ao ponto de ficar perdido e não entender nada, sabe? Foi só uma coisa ou outra. Mas como um todo, o roteiro é muito bom e com várias reviravoltas, inclusive. Do começo ao fim, sempre vai ter alguma informação, seja ela grande ou pequena, que vai deixar a história ainda mais interessante, ou que vai alterar o rumo das coisas, e pra quem tá assistindo acaba sendo uma montanha russa, justamente porque o público não tem a certeza do que pode vir depois. E por falar nisso, enquanto eu maratonava, me toquei o quanto eles conseguiram esconder no trailer. Se você assistir, dá pra perceber que eles mostram apenas o suficiente para que você fique curioso em entender o contexto das cenas que são mostradas, te deixando intrigado, e ao mesmo tempo a gente não sabe de muita coisa. Foi uma jogada bem inteligente. Outra coisa que também me surpreendeu positivamente é o humor. Que temporada engraçada, principalmente vindo do Klaus, que tem umas cenas que só basta uma frase, uma expressão para eu cair na risada. Eu ri muito assistindo essa série, tem uma pegada no humor bem mais presente do que na primeira, mas não é aquela coisa escrachada, sabe, que força a barra. É na medida certa, no momento certo, e no fim das contas foi uma ótima escolha. Eu não sei se sou eu que tô ficando mais besta nessa quarentena, mas mesmo assim o crédito vai pra série. Já que eu já falei do Klaus, vamos falar agora dos personagens. Eles são muitos, então eu vou tentar ser objetivo. Vou indo pela ordem dos que mais me interessaram até os que eu achei ok. Bom, meu preferido, sem dúvidas, foi o 5, ou 5, interpretado pelo Aidan Gallagher. Ele continua sendo a estrela da série, assim como na primeira temporada. Um grupo cheio de pessoas interessantes, com poderes e tudo mais, e ainda assim, ele que faz a maior parte. Quase sempre, inclusive eu acho que isso é um padrão com as 2 temporadas lançadas. Quase sempre os outros vão estar ocupados com algum problema pessoal, e cabe a ele realmente tentar resolver o problema. O ator é muito bom. Eu não lembro de ter visto o trabalho dele em algum outro filme ou série, mas aqui ele capta muito bem um adulto preso no corpo de um adolescente. E eu percebi isso pelas pequenas coisas, como ele age como se fosse o líder, já não tem muita paciência pra nada, o próprio jeito como ele fala e se expressa usando os olhos e a boca são a marca registrada desse ator. Eu gosto muito dele. Indo agora para o Ben, interpretado pelo Justin H. Min. Eu gostei que aqui, sem dar muito spoiler, eles conseguiram a difícil tarefa dele ter algo para fazer, de ser útil de alguma forma, mesmo estando morto, e saindo daquela zona em que ele é só o conselheiro pessoal do Klaus. Para quem não tá entendendo, o Klaus tem o poder de se comunicar com os mortos, e o Ben é um deles. E apesar de não aparecer muito, dá pra perceber que ele é uma boa pessoa, que se importa com os irmãos, apesar de não poder interagir com eles como antes. E eu espero que façam mais jus ao personagem futuramente. Em seguida, o Diego, que na primeira temporada não teve quase nada pra fazer, mas aqui ganhou tanto tempo de tela que acabou me conquistando muito fácil. Interpretado pelo ator David Castaneda. E ele traz um carisma pro personagem que faz com que ele consiga demonstrar atenção, afeto aos irmãos, por exemplo, ao mesmo tempo que ele não perde aquela personalidade séria dele. Eu espero que esse tom, que pra mim foi perfeito pra ele, continue nas próximas temporadas, porque esse foi um acerto muito grande dos roteiristas. O próximo da lista é o Klaus, já falei dele antes, interpretado pelo Robert Sheehan.
Como eu disse, tá muito engraçado aqui. Não é meu personagem preferido, mas tem ótimos momentos descontraídos. E assim, são justamente esses em que ele brilha. Não tem quem não goste dele. Já a Alison e a Vanya, interpretadas respectivamente por Amy River Lampman e Ellen Page. Elas têm mais propósito, assim como o Diego. As duas estão ótimas, com destaque para Alison, que se envolve bastante em alguns aspectos desse período. Não posso falar muito, mas é isso. E só uma coisa. Ainda da primeira temporada, eu tô até hoje tentando entender como que a Alison não morreu com aquele golpe mortal lá que a Vanya deu no pescoço. Nunca vou esquecer, quando eu vi eu fiquei pronto, perdeu a cabeça, é isso, morreu, beleza. Mas não, tá aí até hoje plena, fico feliz que tenha sobrevivido, mas isso é uma coisa que até hoje eu fico estranhando. E por último, o Luther, interpretado por Tom Hopper. Infelizmente o ator não tem muito o que fazer, porque o personagem também não tem muito o que fazer. Eu acredito que os roteiristas não sabiam que direção tomar em relação a ele, ainda mais numa série tão cheia de personagens, que ele acabou sendo deixado bem de lado. Uma comparação que eu percebi enquanto assistia é que essa série tem muitas semelhanças com X-Men. Com certeza teve uma certa inspiração, e não só isso, mas pro final vi semelhanças também com Flash, o que é muito legal. A série tem 10 episódios, entre 50 minutos e 1 hora. É o tipo de entretenimento que você nem vê o tempo passar. Então, se você curte ficção, viagens no tempo, superpoderes ou simplesmente uma boa história para te manter entretido durante essa pandemia, The Umbrella Academy é uma ótima escolha, principalmente se você gostou da primeira temporada, porque, como eu disse, achei essa segunda ainda melhor. Então assim eu finalizo a parte sem spoilers. Se você não terminou de assistir, vai lá, porque vou entrar agora na seção com spoilers. E para quem vai parar por aqui, muito obrigado por acompanhar o podcast. Qualquer comentário, ideia, podem mandar lá no Instagram, @sessãoas6, que eu vou estar acompanhando tudo. Então vamos lá. Galera, eu quero começar logo de cara com o fato deles terem perdido a oportunidade de fazer alguma coisa com as versões criança deles. Porque lembra quando a primeira temporada termina com os personagens, antes de viajarem no tempo, voltando a ser criança? Isso foi sensacional e eles não fizeram absolutamente nada em relação a isso. E chega a ser ridículo. Mesmo que só durasse um episódio e depois eles voltassem a ser adultos, outra coisa que eles poderiam ter feito foi brincar com esse gancho e ter feito uns pôsteres promocionais deles jovens para remeter o fim da temporada passada. Tinha tanta coisa que eles poderiam ter feito, eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Mas seguindo agora para os poderes, eu tava ansioso para falar sobre isso, porque foi uma surpresa saber que alguns dos irmãos tiveram seus poderes melhorados, assim, entre aspas. Como o Diego, por exemplo, que antes só podia mudar a direção que ele jogava alguma coisa. É quase sempre uma faca, né? Mas agora sabemos que não precisa necessariamente ser ele lançando o objeto, como na batalha final lá na fazenda, que vários agentes atiravam neles e ele conseguia parar as balas no ar. Ou no plano sequência inicial, que todo mundo lutava no meio da rua, logo no primeiro episódio, na guerra, e ele dá um salto e fica girando no ar, e todas as balas que são miradas nele se desviam. São esses detalhes que eu acho interessante, porque primeiro, é criativo, é uma forma criativa de usar os poderes que já foram estabelecidos na primeira temporada, e segundo, que eles fazem isso sem ter que mudar o poder dele, continua tendo uma lógica por trás. Outro personagem que se encaixa nisso é o Klaus. Descobrimos que ele não só fala com os mortos, mas ele pode ser possuído por um, digamos assim, e isso abre um leque de possibilidades, porque eu imagino tranquilamente eles levarem o personagem pro rumo do filme Fragmentado, onde o protagonista tem múltiplas personalidades. Claro que isso seria levado mais pro tom humorístico, porque esse é o personagem mais engraçado da série, na minha opinião. Tipo, ele pode adquirir os conhecimentos de alguém do século passado, ou as habilidades de alguém, essas coisas. Há muito que ser feito com isso, e eu acho que isso é uma oportunidade pro ator também, se reinventar com personalidades diferentes dentro dele. E ele também pode trazê-los à vida, né, entre aspas, temporariamente, para ajudar em alguma luta ou algo assim. Isso também foi mostrado. É tudo muito interessante.
Ah, e uma dúvida, já que eu tô falando de poderes. Qual é o poder da Vanya? Porque eu achava na primeira temporada que ela podia converter ondas sonoras em energia. E isso é muito X-Men, inclusive. Adorei. Mas tem momentos como aquele que ela levitou um rio inteiro para evitar que aquele menino se afogue. O Harlan, eu não sei se isso tem a ver com o poder dela, ou eu que entendi errado, não sei. Digam lá no Instagram o que vocês acham. Às vezes eu tenho a sensação de que ela faz coisas que não condiz com o poder dela. Acho que eu que não compreendi 100% a lógica, mas o que importa é que ele é lindo de se ver. Toda vez que ela usa, eu já sei que nós vamos ter um show de efeitos visuais, mas enfim. E também teve aquele final, né, com inúmeras possibilidades para uma sequência. Eles estão em uma nova linha do tempo, não existe The Umbrella Academy e sim Sparrow Academy. Tem uma versão do Ben em que ele tá vivo, assim como o pai deles. O Harlan ficou nos anos 60 com os poderes da Vanya, ou parcialmente, não sabemos. Tem muita coisa. Vamos ver como a série consegue lidar com tantos ganchos que foram deixados no último episódio. Então, galera, vou finalizando essa edição por aqui. Ainda tem bastante coisa que essa temporada abordou que eu não mencionei. Não deixem de passar lá no Instagram, digam o que acharam dessa temporada, qual o seu personagem favorito. Eu adoro ver os comentários de vocês lá nos posts. Obrigado por escutar até aqui e até mais.